Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje ela é um pouco extensa, é sobre formação da personalidade e por isso nós dividimos em duas vídeos aula, tá? Hoje nós vamos trabalhar a formação da personalidade parte 1. Vamos lá. Então vamos lá, formação da personalidade. Pessoal, tem várias teorias que explicam a formação da nossa personalidade dentro da psicologia, tá? Lembrando que a gente não vai falar de algo exclusivamente biológico, mas sim biopsicossocial. Então existem várias teorias que explicam como forma o nosso caráter, como formam os nossos temperamentos, nossos comportamentos e a nossa visão de mundo, tá? Então nós temos teorias que trabalham essa questão de temperamentos, que é mais biológico. Temos a teoria psicanalítica, a teoria humanista, dos traços, que é de 5 fatores, a mais famosa, teoria social cognitiva, teoria da psicologia positiva, a psicossocial de Erik Erikson, que vocês podem estar pesquisando para conhecimento adicional. Tem mais de 20 teorias de formação da personalidade só dentro da psicologia. Porém, todas têm algo em comum. Os fatores que influenciam a personalidade em todas essas teorias são praticamente os mesmos. O que diferencia uma teoria da outra é o peso, é a ênfase que essas teorias dão a esses fatores. Então tem teorias que elas pendem mais para a parte biológica, porque ela dá um peso maior para os fatores genéticos. Tem teorias que dão um peso maior para os fatores ambientais. E tem teorias que dão um peso maior para os fatores psíquicos. O que todas elas têm em comum são os fatores que influenciam a personalidade. E nós vamos estudar esses fatores, independentemente da teoria de personalidade, porque a nossa personalidade vai sofrer influência de todos esses fatores, em maior ou menor grau. E quais são eles? É o fator genético, o ambiental, a aprendizagem, o parental, que é a relação com a família de origem, o fator do nosso desenvolvimento, que é os nossos ciclos de desenvolvimento cronológico, né? Ciclo de vida, então infância, adolescência, adulto, velhice, o fator da consciência, dos nossos processos conscientes e o fator do inconsciente. Todos esses fatores a gente chama de influências biopsicossociais, onde o fator genético é a parte bio da palavra biopsicossocial. O fator ambiental, o fator aprendizagem e o fator parental são os fatores que influenciam a parte socioambiental, é a palavra social da palavra biopsicossocial, é a palavra externa, social e ambiental. E a parte psíquica é formada pelos fatores do desenvolvimento, da consciência e do inconsciente, ok? Nós vamos estudar cada um deles. Vamos lá. O fator genético. Tem fatores genéticos que influenciam a nossa personalidade através de traços temperamentais das pessoas, como o neuroticismo, a extroversão, a abertura à experiência, a socialização e a capacidade de realização, a emotividade, atividade e sociabilidade. Então, tem pessoas mais tímidas, mais extrovertidas, mais sociáveis ou mais quietinhas, que gostam de mudança e outras gostam de rotina, né? Que são muito preocupadas e outras mais cabeça fresca. Então, isso é fortemente influenciado por fatores genéticos. Influenciado não é determinado, portanto, não é uma certeza. Sofre sempre uma influência, não uma determinação. Por isso que irmãos com os mesmos fatores genéticos podem sofrer influências de fatores genéticos diferentes também, tá? Então, a personalidade também não pode ser explicada completa e totalmente pela hereditariedade, porque o que a gente herda são tendências, são inclinações, são disposições e não destino ou certeza, tá? Se nossas predisposições genéticas vão ou não vão ser confirmadas, vai depender das condições sociais e ambientais
particularmente na nossa infância. Então é como se a gente fosse uma árvore de Natal, onde as luzinhas do Natal é os nossos genes, né? Nosso DNA, nossa parte genética. E quais luzinhas vão se acender? Aquelas que o ambiente ligar ou desligar, tá? Então a genética ela traz todos os traços, mas eles vão se desenvolver de acordo com o ambiente. Portanto, a genética influencia nas nossas questões, nos nossos comportamentos, portanto, influencia no ambiente, mas o ambiente também e principalmente influencia na nossa genética, sim. Existe uma teoria muito famosa que usa muitos fatores genéticos como um peso maior na determinação da nossa personalidade. Por exemplo, a teoria dos 5 fatores. Tem outros, tá? Eles falam mais ou menos de 5 fatores genéticos, que é o neuroticismo, a extroversão, a abertura à experiência, socialização e realização. E descreve características comportamentais que são relacionadas a esses fatores. Então, uma pessoa com alto grau de neuroticismo é muito preocupada, muito insegura, muito ansiosa, muito nervosa, muito tensa. Com baixo grau de neuroticismo, ela vai ser quase o oposto dessas características. Com alto grau de extroversão, é uma pessoa muito sociável, falante, gosta de se divertir, carinhosa, simpática, né? E com baixo grau de extroversão, ela é o oposto disso, mais fechada, mais introspectiva, mais quieta. Uma pessoa que tem abertura à experiência, ela é criativa, ela é independente, ela é ousada, ela gosta de mudança, né? E uma pessoa que tem um baixo grau de abertura à experiência, ela gosta mais de rotina, mais burocrática, mas gosta de uma vida com bastante rotina e algo previsível, né? Estabilidade. Socialização determina características como empatia, né? São pessoas que com alta socialização têm alta empatia, piedosas, são mais confiáveis, corteses. Isso não significa que os outros não são confiáveis, mas pessoas com baixo grau de socialização são um pouco menos dignas de confiança porque são muito introspectivas, são muito voltadas nelas mesmas, não são voltadas tantos aos outros, tá? O fator de realização traz características como pessoas mais cuidadosas, honestas, trabalhadoras, organizadas, focadas na realização de coisas, né, de deveres, tá ok? Analogamente, um baixo grau em realização vai trazer descrições quase opostas a essa. Não é tudo 880, tá? Existe um espectro de características para cada fator. O fator ambiental. O fator ambiental, pessoal, é um dos mais influentes na personalidade, porque ele tem grande influência, ele até a ordem de nascimento interfere na nossa personalidade. O primogênito, o caçula, o filho do meio, vocês conhecem várias histórias que permeiam as características de personalidade de uma pessoa e influenciada inclusive pela ordem de nascimento. Então o ambiente é fundamental, né? A cultura, a época histórica em que estamos, os ambientes sociais diferentes em meninos e meninas, a inferioridade feminina em cultura dominada por homens vai afetar a autoestima feminina, sim, e a autoestima é um componente da personalidade, tá? Não estou dizendo nem para melhor nem para pior, isso vai depender da cultura que estamos, mas que sofre influência, sofre. A genética fornece os elementos básicos da personalidade, mas é o ambiente que forja esses elementos, aciona ou não aciona essa carga genética, gerando o nosso caráter, nossa identidade, nossos comportamentos que determinam a nossa personalidade ao longo de toda a vida, né? Eventos sociais de grande escala, como guerras, recessões, a pandemia do Covid que enfrentamos, né? Estamos ainda nesse... vai durar muitos anos ainda o processo de enfrentamento dessa pandemia, pode trazer sequelas, pode trazer influência na formação da nossa identidade, com certeza, tá? Continuando, tem muitos fatores ambientais, né? A mudança de vida mais corriqueira,
Então, mudança de emprego, ter um filho, perder um filho, divorciar-se ou casar-se, mudar de emprego, tudo isso afeta a personalidade. A época histórica em que vocês estão também, padrões sociais, atitudes e preferências, além da natureza das ameaças externas, são diferentes para cada geração e podem exercer uma influência substancial na personalidade. Repare nas alterações envolvendo o comportamento atual com as redes sociais, a globalização, as gerações mais novas, né? Como a geração Y, a geração Z, a geração Alfa, totalmente com personalidade diferente das gerações antigas, modificada principalmente pela tecnologia. O trabalho pode afetar o estado de emocionalidade, o bem-estar, o quanto que a gente se aproxima ou não das pessoas, um sentimento de realização, agressividade, alienação e estresse. Acontecimentos estressantes na vida, morte ou perda de emprego ou pessoas queridas, podem sim afetar nossa personalidade. O contexto étnico ao qual a gente se encontra, o fato de fazermos parte de uma cultura majoritária ou minoritária, eu não gosto de falar esse termo, tudo é cultura, tudo é importante, mas em termos de quantidade de pessoas que pertencem àquela cultura, é nesse sentido que a gente fala em majoritário ou minoritário, apenas quantitativo. Podem variar a busca por sensação, por necessidade de controle, por necessidade de realização, e isso são componentes da personalidade. Grupos com um menor número de pessoas fazendo parte deles, é isso que eu chamo de grupo minoritário, desenvolvem uma identidade étnica e precisam se adaptar a duas culturas, a de grupos maiores e a dele mesmo. Né? O sucesso dessa adaptação pode afetar nossa personalidade? Pode afetar a saúde mental, a autoestima e o bem-estar subjetivo. Os preconceitos que alguns grupos sofrem podem intervir na nossa autoestima, no nosso senso de realização, na nossa crença de capacidade ou incapacidade para realizar coisas e, portanto, pode sim também afetar a nossa personalidade. Por isso que é tão grave qualquer tipo de discriminação e preconceito também entre seres humanos, né? As culturas ocidentais, geralmente, elas são mais individualistas que as orientais. Tem mudado muito isso por conta da globalização, mas a gente ainda encontra essas questões. Então, culturas ocidentais e orientais quase são opostas nos fatores genéticos envolvendo extroversão, busca de sensação e bem-estar subjetivo. Ou seja, só o fato de uma cultura ser coletivista ou individualista afeta também a nossa personalidade. É ou não é? Né? Uma cultura individualista tem pessoas mais egocêntricas, mais individualistas e assim por diante. Um fator de bem-estar subjetivo, ele pode ser afetado pela região geográfica que a gente está. Pode afetar aqueles fatores biológicos do neuroticismo, da socialização e da extroversão. Veja só, fator ambiental alterando ou influenciando o fator genético. Sim, é isso que acontece também. Personalidade pode mudar até mesmo devido à nossa vizinhança. Bairros violentos, bairros economicamente desfavorecidos, onde não chegam as políticas públicas, onde se passa escassez, fome, miséria, frio, pessoas desabrigadas, pessoas vítimas de guerra, podem levar a tendências mal adaptativas da personalidade, pode levar a baixa resiliência, a baixa tolerância a problemas, a não enfrentamento desses problemas comportamentais, sociais e emocionais. Veja que isso não é restrito a lugares mais pobres. Lugares mais assistidos economicamente também trazem problemas de personalidade, tá? Cada um no seu galho, mas qualquer ambiente, aqui é para mostrar que qualquer ambiente pode sim influenciar positiva e também negativamente a fatores da personalidade, qualquer classe social. É impossível negar, portanto, o impacto de diversas forças ambientais e sociais sobre a personalidade.
Fator de aprendizagem. O que seria aprendizagem? Ela influencia todos os aspectos do comportamento. A gente aprende observando, a gente aprende convivendo com outras pessoas, a gente aprende na escola, a gente aprende nas experiências de vida, viajando, vendo culturas diferentes, lendo, ouvindo os pais, presenciando o que eles fazem. Tudo isso são fatores de aprendizagem, tá? E por isso que muitas famílias repetem comportamentos. São comportamentos aprendidos dentro do ambiente familiar. É aprendido de forma inconsciente, mas é aprendido, tá? Então, influencia todos os aspectos do comportamento, a personalidade e os nossos objetivos de vida. Todas as forças sociais e ambientais que modelam a personalidade fazem isso por meio de técnicas de aprendizagem, tá? Então, mesmo aquelas que são herdadas, elas podem ser modificadas, inibidas ou aumentadas por meio de aprendizagem interacional, ou seja, pela interação entre pessoas, pela observação e pela imitação de comportamentos. Se eu nasci numa casa onde meu pai bebe quando tá feliz, bebe quando tá triste, bebe quando tá bravo, tudo ele resolve por meio de bebida, é um estilo de aprendizagem de resolução de problema que eu vou levar para minha vida. Pode ser que eu faça uso disso ou não, cada um é um, porque tem nossas questões subjetivas, que é a parte psico do biopsicossocial. A fator de aprendizagem é a parte social, mas é um tipo de resolução de problemas, ineficaz, mas é. Então eu posso levar isso para minha vida. Ganhei na Mega Sena, eu vou beber para comemorar. Perdi o emprego, eu vou beber também. Por quê? Porque a minha família resolve problemas assim. Então, não é uma certeza, as pessoas são diferentes, não é por causa de pai que a gente vai ser idêntico, mas a influência da aprendizagem familiar é muito grande. Influência, não é determinação. Então, não é uma certeza, mas aumenta a probabilidade, né? Então, teóricos como Skinner, Bandura já falam em suas teorias que muito do nosso comportamento é aprendido. O Skinner fala de teorias do reforço positivo, da aproximação sucessiva, do comportamento supersticioso, tudo adquirido por imitação e por reforço, né, por gratificações. E o Bandura tem estudos muito completos sobre aprendizagem por observação. Então, televisão, algumas cenas, ou então presenciar fisicamente cenas violentas podem gerar um repertório semelhante de resolução de problemas na minha vida. Então, pode, não é deve, nada é certeza, sempre é uma probabilidade, porque somos formados por milhares de fatores, que são esses que eu tô falando para vocês, não é exclusivo, tá? Mas então são aprendidos dentro de nós na personalidade, a autoeficácia, o controle, o desamparo é aprendido, o otimismo, o pessimismo, todos relacionados com uma questão genética, mas as experiências com as relações humanas que vão me gerar uma certa aprendizagem sobre isso, vai fazer com que eu imite pessoas que eu confio, pessoas que eu tenho afeto. Então, são fatores da personalidade que são fortemente influenciados por modelos de aprendizagem. Então, tá aí a importância do ambiente também, né? Comportamentos específicos dos pais podem favorecer o sentimento de uma criança em ter ou não ter controle nas coisas, né? Na vida, nas escolhas. A noção de controle é uma dimensão adquirida da personalidade, para a qual o comportamento dos pais é fundamental. Não adianta o pai falar. A aprendizagem se faz observando o que ele faz, não o que ele fala, tá? Então é super importante levar isso em consideração. Por aí vocês já podem perceber a importância do fator parental, que é a relação entre pais e filhos, né? Ela é ao mesmo tempo ambiental, ela faz com que seja também um modelo de aprendizagem muito forte, mas principalmente a gente chama isso de fator parental. Quem foi pioneiro no estudo desse fator foi Freud,
e onde ele dizia, inclusive, que se a criança era desejada ou não durante a concepção, isso poderia também trazer alterações na sua personalidade, e isso é observado até hoje, tá? Então, fatores muito aparentemente simples, eles afetam sim, não de uma forma exagerada, mas traços da nossa personalidade. Então, uma rejeição dos pais pode levar a filhos inseguros, com baixa autoestima, e insegurança e baixa autoestima são fatores de personalidade, são características da personalidade, né? Falta de afeto de pais também pode gerar, quando eu falo falta, é falta mesmo, tá? É quase nada. Pode levar a crianças inseguras, com uma crença de desamparo, ou uma autoconfiança pode se modificar, né? O comportamento dos pais e dos irmãos afetam a constituição do caráter na criança, sem dúvida nenhuma. Comportamento dos pais podem afetar a autoeficácia, a minha crença de autoeficácia, o quanto eu me vejo eficaz, o controle sobre a vida, o desamparo, o grau de otimismo e o meu bem-estar subjetivo. Todos esses são aspectos da personalidade. Então, comportamento de pai afeta aspecto da nossa personalidade? Com certeza, eu tenho certeza que vocês estão reconhecendo o que eu estou falando nas próprias vidas, né, de vocês. Pais podem afetar traços herdados, como busca de sensação. Busca de sensação é um traço genético, mas a convivência com os pais pode alterar isso. Ou seja, mais um exemplo que os fatores externos podem modificar nossa genética. Pais descuidados ou punitivos podem afetar outros traços herdados, como extroversão, sociabilidade, socialização e abertura à experiência. Filhos de pais afetivos, porém firmes. Isso é extremamente importante, porque não é afeto que estraga a pessoa, é a falta de firmeza, a falta de regra. As pessoas confundem limite com violência. Não, limite é sinônimo de regra, que se cumpre. Regra que se cumpre. Só isso, não é violência. E afeto as pessoas confundem com pessoas mimadas. Não, a pessoa é mimada quando não tem limite, quando não tem regra, tá? Afeto pode dar à vontade, quanto mais melhor. Agora, limite precisa existir, e limite não é violência. Limite é apenas regras claras e que se cumprem. E isso a gente chama de firmeza. Então, filhos de pais que são afetuosos e também têm essa firmeza em suas práticas de educação, são muito mais competentes, esses filhos, e muito mais maduros do que filhos de pais negligentes, que não estão nem aí, ou permissivo demais, ou seja, ele tem muito afeto, mas não dá limite. Ou tem excesso de limite e não dá afeto. Quer dizer, o desbalanceamento entre essas duas variáveis podem gerar alterações significativas na personalidade dos filhos, para melhor ou para pior, tá? A combinação do afeto e limites estáveis dos pais está relacionada à adaptação desse adolescente, também está relacionada a desempenho escolar e maturidade psicológica. Olha como é difícil criar um filho, não é só pôr roupa e comida, né? Então, existem claras evidências de que pais com grande nível de extroversão, socialização, realização e abertura à experiência se comportavam de maneira mais afetuosa e coerente com seus filhos do que pais com baixa pontuação nesses fatores. São estudos norte-americanos, não necessariamente representam a população brasileira, mas como são estudos com grandes amostras, dá para generalizar para toda a América e até para o mundo, mas a gente tem que lembrar que tem exceções no nosso contexto. Então, pais com alta socialização e baixo neuroticismo também eram bem mais solidários com a independência de seus filhos. Diferenças culturais no estilo de criação de filhos, que a gente chama de estilo parental. Então, pais de cultura árabe, por exemplo, tendem a ser mais autoritários do que democráticos. Autoritário não significa autoritarismo, não significa violência, significa que a regra pesa mais do que o afeto. E o afeto é bem grande também por parte da cultura árabe, tá? Mas a regra é muito importante. Democráticos são regras negociadas entre pais e filhos.
Então, não tem a ver com questões que a gente pode distorcer no senso comum, tá? Mulheres de culturas coletivistas, como as do Egito, Irã, Índia, Paquistão, elas são mais autoritárias, ou seja, elas usam adequadamente as regras e o afeto. Então, não são autoritaristas, tá? Não são ditadoras, não é nesse sentido, é no sentido de uso adequado de regras e afeto. Tem pessoas com mais chance de equilíbrio emocional nesses lugares, onde a gente tem limites adequados e adequada afetividade, do que em países muito individualistas, onde tem muita concorrência, como os da Europa e América do Norte, né? Países nesse sentido, eles competem entre si na família, são muito individualistas, cada um por si, e eles não vê a hora que o filho vai embora de casa com autonomia. É muito diferente de países coletivistas. Isso afeta bastante a personalidade, tá? Aqui, mais uma vez, colocando ênfase no cuidado com essa terminologia, que quando eu falo autoritário neste sentido, é diferente de agressividade, de violência, tá? É uma pessoa que sabe lidar com autoridade, é uma pessoa que sabe lidar com regras, balanceando com o afeto adequado, tá? Elogios dos pais afetam o senso de autonomia dos filhos, os padrões, as expectativas, o senso de competência, o senso de autoeficácia, pode elevar ou diminuir a motivação intrínseca para realizar coisas, tudo isso está diretamente ligado a elogios ou a convivência com pais afetuosos, né, e que reconhecem o valor dos filhos. Explicitamente, não basta ficar feliz, tem que falar que tá feliz, tá? Comportamento, tem que fazer os dois, falar e fazer. Comportamentos parentais positivos têm efeitos positivos sobre as crianças e os negativos podem ter efeitos danosos. Não é uma regra, não é uma certeza. Fatores de personalidade são influências, não são determinações, tá? A infância de adultos depressivos e ansiosos, como uma inadequação parental, os pais eram mais desaprovadores e os sujeitavam a maus tratos e eram menos cuidadosos e afetuosos que os de adultos menos adoecidos, né? Mães caracterizadas por emoções negativas e rispidez, ou seja, aí sim eu tô falando de agressividade, tinham filhos com pontuações mais elevadas em rebeldia, raiva e desobediência. Mães hostis, que não investem em afeto, né, têm alta correlação com crianças hostis. Não estou falando de mãe biológica, estou falando de mãe que cria, pode ser um homem inclusive. Mãe não necessariamente é mulher, mas aquela que está cuidando, que está criando essa criança, ok? Estudos envolvendo pais com educação restritiva, fria, rigorosa, em crianças de 5 anos, isso na América do Norte, esse estudo foi feito lá, levou a perceber que eles cresceram como adultos com alta pontuação em conformismo e baixa em autodireção, ou seja, pessoas passivas, não tomam a direção da própria vida, não decidem, né? Pais que dividem a educação dos filhos com cuidadores, amigos, membros da família enquanto trabalham fora, não foi detectado nenhuma alteração significativa no comportamento ou autoestima. Ponto para as babás, tá? Não tem problema nenhum quando as mães trabalhavam fora. A questão é compensar isso de forma qualitativa. Não importa o tempo que você passa com o filho, o que importa é a qualidade quando está junto com ele. Porque tem muita gente que fica o dia inteiro e o ambiente é péssimo, né? Então não é quantidade de horas, é a qualidade. Então, e ficar sob cuidados de outra pessoa, que não seja mãe e pai, não tem impacto negativo, não. A não ser que seja pela personalidade da pessoa cuidadora, tá? A pessoa tem que ser boa em vários aspectos. E aí, tudo bem. Porém, estudos no final da década de 90 mostram que atitudes e comportamentos dos pais não têm efeito de longo prazo sobre a personalidade da criança fora de casa, ainda mais aquelas que saem bem cedo de casa, tá? A influência dos amigos
sobre a personalidade da criança é muito maior do que a dos pais. Elas adotam comportamentos, atitudes, valores e características dos seus colegas ou oposta aos seus colegas, dependendo se ela sofreu muito com eles ou não, e amigos, né, para conquistar sua aceitação e aprovação. Então, olha o cuidado aí que a gente tem que ter com os amigos dos filhos, né? A influência parental nem sempre é mantida fora do ambiente familiar, né? Então, assim, ela é grande a influência parental quando está dentro de casa. Quando o filho cresce e vai embora, ele sofre uma grande influência de amizades do mundo externo, né? Ou seja, isso é bom, tá, pessoal? Isso é bom, porque tem pai e mãe que, honestamente, não tem condição psíquica de sê-los, né? Mas, assim, e amigo a gente escolhe, pai não. Então, a vida é justa, né? A gente tem a chance de escolher quem vai nos influenciar mais. Ou seja, isso levanta uma questão. A personalidade é estabelecida no início da vida por influências de pais e amigos. Mas também, será que ela pode se modificar nos anos posteriores? Pode. Isso nos leva a uma consideração sobre o fator do desenvolvimento, ou seja, só o fator parental não muda a personalidade sozinho, percebe? Ela é grande, porém são vários fatores. E o fator do desenvolvimento, que é do nosso ciclo de vida, também é forte na modificação da personalidade, ok? Bom, vocês viram como o tema é bem complexo e eu ainda nem acabei, tá? A gente viu que existem 7 fatores enormes, né, complexos, que influenciam na nossa personalidade. Nessa videoaula, nós aprendemos os 4 primeiros. Falta ainda falar sobre o fator do desenvolvimento, o fator da consciência e o fator do inconsciente. Isso a gente vai ver na próxima videoaula, ok? Um abraço e até mais!